Meu nome é Ricardo Rocha da Silva, mas por natureza, né, todo mundo me conhece por Banana. Então é mais... Os amigos, se falar quem é o Ricardo Rocha da Silva, não vai saber, mas o Ricardo Banana ele sabe. Eu entrei na Juste... Na verdade, eu cheguei na Juste praticamente de paraquedas, assim, eu caí de paraquedas aqui. Eu digo isso pelo seguinte, porque o pai foi chamado pela coordenação na época, eu não sei se foi a coordenação, mas deve ter sido, para pintar a salinha. E até então eu só conhecia a Juste porque minha tia tinha feito encontro, acho que uns 2 anos antes. E o pessoal dizia assim, vai fazer encontro da Juste. Eu falava, não, eu acredito em Deus, mas eu não quero ir lá ficar rezando, ajoelhado no milho. E eu trabalhava com um pai na serigrafia, e eu lembro que uma quinta-feira, assim, da tarde, ele disse assim, ó, carrega um negócio no carro ali, papel e fita e coisa, e a gente vai lá no centro comunitário e vai pintar uma salinha lá, e eu vou te levar, você vai ficar isolando as paredes lá pra, né, pra poder fazer o trabalho. E beleza, eu cheguei na quinta-feira ali, comecei a fazer isso, e eu tive contato primeiro com o Ricardo Stangerlin e com o Reginaldo. E daí na sexta-feira, daí claro, o pai já tinha dito que era da Juste e tal, mas eu até então não tinha ideia de que era Juste. E também não tinha feito ligação com a Juste, que eu estava arrumando essa linha para pintar, com a Juste que a Elaine tinha feito encontro. Quantos anos você tinha? 16 para 17. Na época boa. Bem na época boa, que na época ainda era o encontro era com 16. Eu já tinha, a idade mínima era 16, eu já tinha 16. 2000. E daí, então na quinta-feira eu cheguei ali para isolar a salinha. E na sexta-feira, final de tarde, o pai já estava pintando e tal, eu estava por ali ajudando ele, e começou a chegar um pessoal, uma galera ali. E eu nunca tinha visto na vida, tirando o Ricardo, né, que eu falei que conhecia de vista. E o pessoal começou a chegar assim, tipo, perto das 6 horas, né, o pessoal saindo do trabalho, da escola. E daí o pai pintando o São Francisco, e eu ajudando ele a fazer os retoques e tal. E daí eles falaram assim, a gente podia fazer algumas coisas na lateral, assim, nas laterais da salinha. Aí o que iam fazer? Sei lá, né? Eu não tinha conhecimento com nada do grupo, com simbologia do grupo e tal. E alguém falou, podia fazer uma coisa de São Francisco, alguém do grupo comentou. E daí eu peguei, não, então vamos fazer isso aqui, o tal, né? Mas precisava de mais alguma coisa. Daí eu fui lá e fiz uma cruz estilizada. Desenhei uma cruz estilizada, do jeito que veio na cabeça. Fiz os moldes e dei pro pessoal, pra pesada que tava ali, que eram participantes do grupo, mas eu nem me toquei. Sabia que era. E eu fiz os moldes no papelão e o pessoal começou a pintar, intercalado. Um tal, uma cruz estilizada, um tal, uma cruz estilizada. Daí pintaram, e daí pintaram e eles pintavam e eu vinha retocando, que era colorido, só que era molde, então você botava ali e borrava. Então eu vinha retocando o trabalho do pessoal. E daí nessa lida aí de trabalhar com o pessoal ali, aí de repente começou assim, o pessoal a falar, não sei o que, de música, e de Legião Urbana. Então eu pensei, opa, está diferente esse negócio. Parece. É diferente do que. Eu não falo só de rezar. E começaram a falar de Legião Urbana. E começou a falar, mas tá na minha área. tá no que eu gosto. E isso era na sexta-feira. E à tarde. Caiu a noite, o pessoal deu uma paradinha para fazer um lanche. O Ricardo e o Reginaldo disse, vamos ali na mãe. A gente vai comer umas pizzas, vamos lá? Eu falei, vamos. E eu lembro muito claro, de chegar ali e me sentir em casa. Sério, assim, muito bem acolhido. Era um pessoal assim que não tinha contato, não sabia o que estava acontecendo. Para mim era um trabalho que o pai estava fazendo, eu estava ajudando. E o pessoal me acolheu muito bem. E eu já tinha, como eu falei, já comecei a ver com outros olhos, né?
E daí a saída ali na Dona Inês, as pizzas, o pessoal brincadeira e piada, e não era aquela coisa, opa, só estamos falando de religião e aleluia, amém, não. E eu vi que era uma coisa muito leve. E daí aquilo começou a me cativar, do nada. E já daí no sábado, já estava terminando ali a pintura. Eu lembro que no final da manhã, assim, quando a gente começou a limpar a sala, tirar o resto de tinta que tinha caído e tal, alguém me convidou, falou, ó, daí a reunião hoje à noite, se você quiser vir, é às 8 horas, venha participar com a gente aí. E eu me senti tão bem pelo pessoal que me acolheu, tanto ali na Dona Inês, na hora da pizza ali, quanto no próprio momento que estava pintando e conhecendo a galera ali, eu achei que era muito legal. E a primeira reunião, eu lembro, foi dia 12 de fevereiro de 2000 que eu participei. Eu vou dizer assim, ó, e até o Ricardo sempre fala do saudosismo, né? Ah, porque no meu tempo era melhor, no meu tempo era assim. E eu comecei a aprender a ver de outra maneira. O pessoal da minha época, eu vou te dizer que era do mesmo jeito que o pessoal hoje. Jovens que estavam ali, muito, cada um buscando uma coisa diferente, cada um do seu modo, né? Pessoas com mais vontade de buscar o espiritual, outros com, sei lá, com vontade de interagir com outros jovens, não necessariamente pelo meio da espiritualidade, mas de uma forma saudável. E tinha muita gente, a maioria levando a sério, tinha um ou outro que era na brincadeira, tinha um ou outro que levava, que usava a Jusce como pretexto para poder sair de casa, né? Uma desculpa para poder sair, assim como tem hoje. Então eu aprendi com o Ricardo esse negócio de não ser tão saudosista assim, e eu acho que só mudaram os nomes e os rostos, porque as atitudes são as mesmas, assim, só que era um pessoal muito bacana, assim, sabe? Era um pessoal muito unido. Mas assim, ó, a quantidade de jovens por reunião, né, a média. Assim, ó, era uma média de 25, 30. Não era assim uma coisa, uma loucura, como eu posso dizer assim, tipo de 2010 começou a bombar. O Ramon sempre fala uma coisa que uma época justo virou point, né? Virou moda. Virou moda ser justista. Então, e ainda tá. Então, cresceram mais. Mas quando eu entrei, até 2009, assim, a gente não era raro as vezes que a gente precisava fazer reunião no salão. A não ser quando tinha um evento, alguma coisa. Mas as reuniões, assim, quando tinha muito, tinha 50. Era um número, mas assim, porque já era uma época diferente, onde se existia internet, mas era muito difícil quem tinha acesso. Falando nisso, como é que você fazia reunião nos anos 2000 sem o data-show? Aquele velho esquema do cartaz, no velho esquema às vezes emprestar uma TV, um videocassete, um DVD. Vamos passar um Vamos passar um filme. A gente pegava, eu lembro até hoje, uma vez a gente foi passar o filme de São Francisco. A gente pegou uma TV que eu não sei se era de algum grupo ou da paróquia, mas ficava na casa da tia da Larissa. A coincidência da tia Dora, que era uma TV de 20 polegadas, e vinha numa caixa assim de madeira que tinha já um embutido videocassete. Mas assim, normalmente não se fazia muita reunião com mídia. Se usava muita música, muito debate, que ainda é feito, né? As dinâmicas, de brincadeira, de dinâmica, de todas as maneiras, né? E eu digo assim, ó, que tinha muita dinâmica, muita música, algumas reuniões assim, ó, bem, como é que é a palavra? Fugiu a palavra. Bem polêmicas, assim, sabe? Porque a Justi sempre teve
esse intuito, assim, tipo, de evangelizar, mas também saber falar de tudo, sabendo respeitar o outro, né? Então, eu lembro, assim, que era falado de absolutamente tudo. Até uma época tinha um quadro lá, não sei se chegou a pegar esse tempo, um quadro com os temas para a reunião. Tinha mesmo. Até pouco, uns anos atrás tinha. Tinha. Então, a pessoa Pra podia não falar repetir. para não repetir. Então, você Verdade. usava, tirava de lá. Senão todo mundo senão a pessoa só falava de amizade, família e medo, né? Na época era isso. Amizade, 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 amor, amizade, Amor, amor. família e medo. Então tinha todas as opções ali. Então se falava de absolutamente tudo. E, mas era muito interessante, assim como eu sei que é hoje. Eu falo, já vim muito agora, raro, mas já participei em alguns momentos assim que eu vi que o pessoal debate mesmo, está preocupado. E a Ju se ensina isso a gente, né? Que a gente nunca é tão inteligente que não tem nada para aprender. A humildade. Da mesma forma que nunca alguém é tão novo que não tem algo a ensinar, né? E desenvolve pelo seguinte, eu vejo por mim assim, ó, eu nunca fui muito, eu nunca tive muito problema com público, mas chegou uma época que, um tempo assim, tipo entre os 13 e os 15, que eu não sei se é da idade, que eu me retraí mesmo, sabe? Eu tinha vergonha de ficar perto das pessoas, Deus o livre se eu tivesse que fazer alguma coisa. E depois que eu entrei na Juste e a coisa acho que começou, é porque também eu me senti bem. Talvez se eu não tivesse me sentido bem, mas eu comecei a me soltar de novo. Tanto que hoje eu não tenho problema com ter que falar, né? E a Juste, ela cura muita coisa, além de me ensinar, ela cura. Eu acho assim, ó, que a dificuldade era, por exemplo, pode parecer besteira, mas era fazer uma missa de qualidade. Chegou uma época que o pessoal reclamava muito que o grupo ia tocar na missa e, por exemplo, não entendia nada da liturgia, só tocava. E aconteceu, e infelizmente aconteceu. A gente era uma falha nossa. Assim. Tipo, a gente queria fazer, tinha boa vontade de fazer, mas não entendia. Então, de repente, lá no canto de comunhão, você estava cantando um canto de ofertório. Você achava bonito. Oh, mas é usado esse canto. Não sabia, não tinha a liturgia em si. Então, por exemplo, lá na quaresma, eu estava cantando um canto de advento, entendeu? Porque achava bonito. Eu queria aprender, mas eu também não sabia o caminho. E então, assim, tem a questão dos dirigentes, também tem a questão do pessoal mais velho, e a gente ficava muito acostumado, assim, se a Leila vier na missa original, a gente só acompanha, vai embora. E daí a gente pegou uma época de transição que não dava mais para todo mundo estar ali, pessoal velho. Não que não dava. Não dava pelas questões da vida, né? Não vinha, tinham outras coisas para fazer. E também não dava para toda hora a gente estar indo lá e encher o saco deles. Então o problema que eu achava era esse, do pouco conhecimento litúrgico. Você tinha falado antes da questão da quantidade de pessoas que participavam. Era um problema que a gente tinha. Tinha muito medo de acabar, porque assim, chegou a reunião de ter 6 pessoas na reunião. 5. O Patrick fala no vídeo, não foi só na época dele, quando eu estava participando também. É uma montanha russa, tá lá em cima, tá lá embaixo, daqui a pouco. Né? E era assim, então a gente tinha muito medo disso, de acabar, o que eu falei no negócio do pessoal da época, assim, ele levava a sério, não levava, mas às vezes tinha um pessoal que abacalhava, você tinha que estar brigando durante a reunião, chamando atenção, então você, poxa, pensar, mas os caras estão vindo aqui só para fazer zoeira, né? Então a gente tinha esses medos, assim, né? Tinha preocupação com a parte litúrgica e a preocupação com a continuidade do grupo. E ia passar pelo seguinte, o pessoal tinha muita gente, eu lembro assim, tinha o Cabral. O Cabral ia pra praia e ficava um mês. Então não adiantava, por exemplo, você querer contar com o Cabral naquela época de janeiro, começo de fevereiro, que ele não ia estar ali. Muita gente era assim. Não por mal, é a vida da pessoa, né?
faz isso. Exatamente. Então, assim, muita gente era desse jeito. Então, mesmo assim, eles faziam reunião, por exemplo, véspera de Natal, véspera de Ano Novo, no Carnaval. Nossa, tá dando novo? Não, se caísse, digo assim, não véspera, né? Aí depois o pessoal, mas aí depois o pessoal começou a achar que não era muita vantagem, né? Porque você fazia reunião às vezes para 8 pessoas, 10 pessoas Dava aquela desmotivada. desmotivadas. Então, mas isso era um problema, mas era um problema que você entendia, que era questão de época. Os problemas maiores mesmo era isso aí. Era você se preocupar com o pessoal que levava na brincadeira, que às vezes ia ali para, como eu disse antes, ali, né, usar justo como pretexto, que nem sabia o que estava acontecendo ali. Mas eram as preocupações assim que eram pontuais, assim, existiam, mas como também tem hoje, né? Se você deixar jogado, também vai acontecer. O grupo aprendeu. Mas tem mais coisa hoje, porque antigamente quando eu entrei era começo do ano, encenação, Só tem encenação lá em abril. lá em abril. Daí encontro, daí raramente, de vez em quando, a festa do Divino, que ajudava, e nem sempre a Justo tocava, abraçava, ela só ajudava. Daí o segundo encontro, aí opereta. Uma festa ou outra para ajudar, para pegar uma prenda, que hoje também não se faz mais, se pegava a prenda. A opereta, eu falei, o segundo encontro, a opereta, e lá quando tinha uma apresentação de Natal, alguma coisa assim. E uma viagem de fim de ano, uma confraternização. Não tinha muito evento assim. Não, tinha, mas também não era, era uma coisa mais simples. De vez em quando se fazia aqui, de vez em quando tinha uma comunidade que convidava, a gente ia. Mas tinha muito menos atividades, né? E em 2006, daí quando foi incluído o retiro com a trilha. Que é a trilha de 2003 que a gente... Foi em 2006? 2006, foi o primeiro ano. Qual a história da trilha, você sabe? A trilha é o seguinte, a gente fez a trilha em 2003, no final de 2003, no Dia Nacional da Juventude, lá em Monte Carlo. E a gente achou muito legal. Passou o domingo lá, foi uma missa, o início foi uma missa, depois teve uma gincana e no final da gincana a trilha. Aí somaram os pontos lá e é aquela que até tinha no vídeo de encerramento. Inclusive depois a gente foi, né, 10 anos depois, e ficou em segundo e terceiro, mas ele não ficou lá e não ganhou a premiação porque a gente não ficou lá. Mas assim, o pessoal achou tão legal que, assim, isso foi em 2003, daí passou 2004, 2005, até que a gente estava na coordenação e disse assim, poxa, mas vamos fazer um negócio diferente pro grupo. Fazer um retiro. Fazer a trilha, que, do nosso jeito, mais simples, é claro, mas vamos fazer aquela trilha no carro? Vamos. Só que a gente não queria fazer só uma, que nos outros, ter todo aquele trabalho, pegar um ônibus, juntar a galera, ir para uma comunidade só para um domingo. Então, não, vamos fazer um retiro que fale sobre grupo, sobre espiritualidade, sobre trabalho em equipe. E então foi montado o roteiro. Eu lembro ainda que na época já tinha feito o último encontro com o pessoal de Campos Novos, que tinha uma banda de heavy metal. Era rock pesado, assim, pensou que era uma banda de heavy metal cristão. E eles vieram, lá se apresentaram no sábado à noite, teve os momentos de espiritualidade. E daí no domingo o trabalho também, de manhã, logo cedo, sobre o trabalho em equipe, e de tarde a trilha. E foi a primeira trilha que foi feita. E teve a história do atolar o ônibus. Né? Assim, como grupo, o momento que mais marcou como grupo coletivo, para mim, claro, dentre muitos, a Ju sempre se sobressai, né? Mas no meio da diversidade, da situação, chuva, a desconfiança que estava indo fazer uma trilha que nunca tive, né? A gente nunca tinha feito. Então, para mim, o momento mais marcante de grupo é esse momento do ônibus atolado. Porque o pessoal saiu daqui já com chuva e chegou antes, nem chegou na metade do caminho, o ônibus atolou. E não era nem o do ônibus que estava, o seu Pedro, era um outro cara que tinha que levar o ônibus, e daí... E agora, galera? Atolou, vamos ter que fazer alguma coisa. E o pessoal, ninguém se importou. Desceu todo mundo, o motorista ali acelerando, tentando desatolar, e todo mundo empurrando.
Que barro voando na cabeça. Começou a trilha ali. Começou na ida. Chuva, barro, cara, assim. E ninguém tava se importando que se tava sujo, embarrado, o pneu do ônibus girando, tava se divertindo. Parecia um Woodstock da Jússia, no barro. E aquilo pra mim ficou marcado como a prova do trabalho em equipe, sabe? O que é a Jússia. E o ônibus não desatolou mesmo, o pessoal insistindo, ficou ali o ônibus. E a galera se largou na chuva e no barro e a pé. Foram a pé. Foram a pé. Faltava o quê? Acho que uns 6, 7 quilômetros. Imagine você, 6, 7 quilômetros no barro. Né? E uma galerinha. Então eu acho que foi uma experiência assim, muito legal. Trabalho em equipe e desprendimento, né? Dizer assim, podia estar em casa, podia estar saindo, limpinho, cheiroso, eu tô aqui pisando barro. E no domingo depois, quando terminou a trilha, a gente estava voltando, aí o pessoal saía do ônibus e vinha e se jogava na estrada, no barro, assim, de peito, assim, todo mundo louco. Assim, tudo sujo, se divertindo, se jogando na estrada, assim, o ônibus andando, descia. Aí foi muito legal. Ele, na volta, quis atolar de novo, a gente desceu, empurrou um pouquinho e foi embora. Foi nesse que dirigiu? Foi nesse que eu desatolei o ônibus, na ida. Porque o cara do ônibus, não sei se ele ficou com medo de estragar a caixa de marcha, forçar alguma coisa, ele disse assim, vou deixar o ônibus aqui, fico com a chave e tinha um cara vindo do interior, de alguma comunidade, vindo pra cidade. E o motorista pediu carona e foi embora. Deixou o ônibus lá. E eu falei, agora? Daí que eu me encorajei. Já tinha dirigido o ônibus? Não, nunca. Só Fusca e Gol. Chaleira. O que levou a dirigir esse ônibus? Certeza sei lá, cara. Foi o Espírito Santo. Você pensou assim, eu vou tentar. Se eu tivesse pensado, não tinha feito. Na verdade, eu acho que foi um pouco de curiosidade. Eu sentei e comecei. Acelera, embreagem, acelerador. Comecei ali a dar os toquinhos ali. E quando eu vi, o ônibus saiu. Eu pensei, mas como é que o cara fez isso? Todo mundo empurrando, ele não tirou. O que ele fez de errado? Sim. Puxou o freio de mão. Acho que eu soltei o freio de mão, daí foi. E daí eu consegui desatolar, e levei. Daí depois, uma altura, eu peguei o pessoal no meio da estrada, o pessoal entrou e a gente chegou lá na lagoa. Eu nunca tinha. Não, eu que não disse, eu só tinha dirigido Fusca e Gol. Nem caminhonete eu não tinha dirigido, pelo menos um ônibus, no barro. E até teve uma hora que o ônibus foi de lado. Nossa, agora me matei. Mas é assim, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Eu sozinho. Coisa da Justa, os pequenos milagres. Pequenos milagres da gente. Eu sozinho não faria. Sem a presença do Espírito Santo não faria. Com certeza não. É loucura. Muito, muito engraçado. Claro, foram vários, assim, mas. Tem que ter barro, tem que ter chuva e tem que ser num sítio. Foi lá no sítio do seu Irineu, Juto, o pai da Leila, do Raul Gustavo. Que todo dia 12 de outubro tinha a missa na gruta do sítio dele. E, inclusive, foi o primeiro ano que eu fui. Foi em outubro de 2000, essa história. E a gente foi e já saiu daqui com chuva. Também, lá perto, lá do sítio, o ônibus quis dar uma atolada. Já era pensagem que viria lá na frente. Mas não atolou, mas só... E sei que a gente chegou lá no sítio e tinha chovido muito forte. Daí eles falaram, não vai dar pra fazer a missa na gruta. Mas já tinha muita gente dos sítios vizinhos ali, o pessoal era bem tradicional o negócio, bem a galera. E sei que, não, vamos fazer a missa no estábulo. Então tá. Montaram ali, todo mundo lá dentro, fechadinho. E montaram um altar, botaram a mesinha e fizeram altar, assim, bem na frente onde tinha uns cavalos, assim, um cercadinho e os cavalos atrás. E a missa rolando e tal. E a hora da consagração, bem na hora da consagração, quando o freio, o padre Zezinho do Ponte Alto, não era o padre Zezinho famoso. O padre Zezinho, ele até ele fazia uma missa campeira, ele tinha uns cantos assim diferentes, era bem legal.
E bem na hora da consagração ele ergueu a hóstia. E quando ele foi consagrar, o cavalo que estava atrás mijou. Cara, não tinha. Na hora mais séria, resolveu mijar. Urinar. Não, e forte, porque, né, assim, o barulho era muito alto, grande quantidade de urina, tudo assim, não tinha como não perceber. O pessoal concentrado nessa hora? Pessoal concentrado. E assim, todo mundo caiu na gargalhada. Todo mundo, tem até foto na salinha, tem foto da gente rindo. Na foto que eu lembro que tá o Porsche, o Batatinha, eu e tem mais alguém na foto. Deve procurar, acho. E o padre caiu também na gargalhada. E não conseguia mais. Não conseguia mais rezar. Não conseguia. Daí ele parou, todo mundo tentou se recompor, tomar um ar, né? Acontece, tá? No meio dos animais ali, isso aí era possível acontecer. Bichinho, né? E daí eu sei que ele foi tentar umas 3, 4 vezes. Umas 3, 4 vezes ele tentou retomar a fala, e toda vez que ele erguia a hóstia, ele começava a rir. E ele começava a rir. E todo mundo já tinha parado de rir. Todo mundo já tinha conseguido, sabe, concentrar e manter a seriedade. E ele não conseguia mais. Ele chamou o Ricardo Sanguerlin e disse: ó, vem aqui, você vai lendo aí, eu só vou fazendo os gestos. Não conseguia falar. Foi o dia que o Ricardo foi promovido a padre. A padre. E o Ricardo teve que rezar, ler, fazer a consagração, e o Frei só fazia os gestos porque ele não conseguia mais falar. Dali até o final da missa, perdemos o padre. Era só gesto. Cara, tem coisa que é o momento, né? É o momento. É só a gente que faz. E a gente, assim, para muitos pode parecer uma loucura, uma besteira, mas é uma coisa legal de lembrar. Claro, um momento de um grupo, né? De grupo. Porque às vezes tem uma coisa engraçada que, eu sei, mas ali no céu, é uma coisa que estava no. Sim, e se fosse em outro lugar, talvez as pessoas iam criticar, mas é um absurdo, ficar rindo, mas não, né? Ninguém, não foi montado, né? São não é dois momentos, são dois tipos de situações, assim, tá? Como grupo e movimento, trabalho, eu acho que o momento mais triste que eu participei, com certeza, foi a encenação de 2008 que não teve. Né? Que era para ser o ar livre, 2 meses e meio ensaiando, todo mundo se preparando, correndo atrás das coisas. E no dia tá tudo pronto, montado, ensaiado. Sabe, 5 minutos antes o pessoal veio dizer se não vai ter encenação, e usaram a chuva como pretexto, porque na verdade nem estava chovendo. Uma garoinha, mas não estava chovendo. E a gente sabia que tinha alguns problemas, assim, algumas rixas, então teve essa situação em que acabou ocasionando na não encenação. Foi bem intenso, assim, e assim, você vê muita gente chorando, muita gente revoltada, chateada, sabe? Foi um dia de muita tristeza, assim, mas isso eu digo como evento, né? Como evento. Você vê. É raro. Então, foi bem chato, assim. E, claro, hoje a gente entende, hoje talvez se tivesse acontecido, não sei, enfim. Sempre tem um motivo, né? Mas foi muito triste. E o que eu disse assim, que são coisas diferentes. Agora, tristeza mesmo, assim, que né, daí é uma coisa até óbvia. Eu acho que os momentos tristes mesmo, como justiça e pessoas, são quando os justistas morrem, né? Então eu lembro assim desde os mais jovens aos mais velhos, né? Mas eu participando assim que eu tive contato, então a Dona Yolanda agora, né? Por último, triste, o Vanderlei Carvalho, irmão da Anitta, o
o Cleberson Palhano, que talvez muitos não vão conhecer, mas o pessoal mais velho conhece. E daí assim, que até uma galera também participou, acho que a Rúbia, bem, né, que era bem jovem, acabou morrendo. E por último, isso aí é de conhecimento de todos, o Brian. Né? Tristes do grupo. E assim, não posso dizer que um é mais triste que o outro, porque né, não posso dizer que um é mais importante que o outro. Né? Mas cada um na sua maneira, no seu tempo, com a sua galera. Né? Para muitos, enfim, para muitos, se fosse perguntar hoje, eu diria que seria a morte do Brian, né? Pela situação, pela idade. Né? Mais triste é quando morre alguém que a gente gosta muito aqui do grupo. Né? Isso é acima da encenação as pessoas. Né? Na encenação é uma situação de tristeza, de quase uma frustração. Uma frustração, né? Uma indignação, uma tristeza. Mas essa acho que foi a vez que eu mais fiquei indignado, assim, de falar besteira, de perder a cabeça, porque muito trabalho, né? Muito trabalho, e é humano, né? E você não se frustra só por si. Eu fiquei muito chateado porque eu vi os outros chorando. Não era por mim, assim, a gente fica chateado, mas quando eu via, eu passava assim ali embaixo e triste num canto, gente chorando. Cara, aquilo começou a me deixar muito nervoso, sabe? Porque eu tava chateado, mas até então não tava bravo. Daí quando eu comecei a ver o pessoal chorando, é que eu fiquei muito bravo. É diferente, porque assim, eu falei da trilha como grupo, como movimento, mas pra mim, assim, ó, vendo a força do grupo, o amor do grupo e a presença de Deus quando a gente não abandona, né, as coisas de Deus, isso me marcou, não só eu, a Larissa também. Foi em 2014, quando a Larissa estava grávida da Alice. E com 3 meses e pouco, a Larissa teve um descolamento de placenta. Né? Não tinha o risco de perder a Alice e tal, e a gente estava escalado para trabalhar no corpo. E quando ela foi no médico lá, tá com descolamento, você vai ter que ficar em repouso absoluto, não pode fazer mais nada, não pode levantar, tem que tomar banho, tipo, dia sim, dia não, ou até mais, não podia fazer nada. E daí uma das coisas, né, não vai dar para trabalhar no encontro. Eu lembro que logo que a gente pegou ali, fez o exame, eu liguei para alguém, não sei se foi pro Vitor, para pedir para avisar a coordenação, ou se para a própria coordenação, não lembro. Eu sei que a gente ficou muito abalado, assim, sabe, pelo risco, assim, de perder o neném e tal. E eu lembro que, não sei se foi na noite do mesmo dia do exame ali, que o pessoal da Justa chegou lá em casa para fazer uma serenata. Fez uma serenata, dando toda a força, todo apoio. E aquilo foi muito, muito importante pra gente, né? E passou ali 1 mês e pouco, 2, e o médico falou assim, ó, é muito difícil, é quase impossível que a placenta vá colar, é muito perigoso, então por isso tem que evitar de caminhar, para ela não descolar mais e acabar não soltando ali, né? Então é quase impossível. E para encurtar, assim, eu lembro que na sexta-feira do encontro, não é coincidência, Deus que faz as coisas, né? Mas eu digo assim, por coincidência, a Larissa foi fazer um ultrassom na sexta-feira de tarde do encontro. E quando ela fez o ultrassom, no ultrassom mostrou que a placenta tinha colado. Tem até o nome, eu não lembro agora, mas tem um nome para isso, que colou ali, tipo, meio que costurou, assim, praticamente. Eu disse, mas como assim? Ele explicou que por causa disso, daquilo, a placenta colou, não teria mais risco nenhum, que poderia ficar de boa, que poderia fazer novamente as atividades, que estava tudo certo. E
E eu sei que quando a gente saiu ali do médico, a gente ligou. Não sei se a gente ligou também, eu avisei alguém. E sei que depois, assim, tipo, 4 e pouco, não sei se era o coordenador, não lembro se era o Thiago Roper, que era na época o coordenador, não lembro, 2014, acho que devia ser, que me ligou e disse assim, ó, eu soube que né, a Larissa tá bem, tal, que bom, não sei o quê. E aí disse assim, se vocês quiserem trabalhar, a vaga é de vocês, né? Não foi... E a gente conversou assim rápido, a gente correu para casa, fez as malas e a gente veio trabalhar. Né? Então, para mim, assim, o momento mais marcante como pessoa é essa história que a gente chama que a gente diz que a Alice é um pequeno milagre da Jússia, o nosso pequeno milagre, porque Deus mostra quando a gente não abandona Ele e cuida das coisas de Deus, Deus cuida das nossas, né? E, e isso é a coisa mais importante assim que eu acho que aconteceu para mostrar a presença de Deus para mim. Eu não lembro também de quem é, mas eu lembro que alguém disse assim um dia que se um dia a Jússia acabasse, no sentido de salinho, de estrutura física, ela não acabaria porque a gente se reuniria em outro lugar, na pracinha, na casa de alguém, a gente não ia deixar morrer. E quanto mais o tempo passa, mais eu percebo que isso é real, a Jússia não acaba. Ela pode diminuir, como tem épocas, né, que a gente falou, tem agora, tinha uma época que era 100, 120, depois 70, 80, tinha época que era 30, mas mesmo com 2, 3, vai existir. Sempre vai existir. É muito difícil a Jússia acabar. Eu acho que continua. Eu sempre tenho receio, assim, em questão da interferência da globalização e da tecnologia em excesso. Acho que é importante a tecnologia, como a gente hoje mesmo está usando, né, coisas mais sofisticadas para gravar, microfone de lapela. Né? Antigamente a gente fazia isso tudo bem no braço e no rumo, né? Então tem muita coisa boa assim que dá para se usar e botar a serviço da evangelização, mas a minha preocupação é o excesso e até onde isso vai, sabe? De se perder, por exemplo, a mística. Eu tenho esse medo de se perder o contato. De repente, ao invés de estar numa salinha, todo mundo reunido, se abraçando, cantando, aí é só virtual. E esse é o medo que eu tenho. A não ser quando, na época da pandemia, né, precisou usar isso. Já foi uma prova que não funciona. Que não funciona. Não para nossa espiritualidade. Falta contato. Contato, falta... Se não tiver contato, não funciona. Você tinha falado antes, além do contato, atividade. Se não tiver atividade, o jovem não fica. Né? Mas se esses excessos não atrapalharem, eu acredito que vai estar assim, 100, 150, 200, até onde Deus permitir. É, então você está tentando ver se você não sabe. Eu já tinha pensado nisso, agora eu não sei. Então, a gente é parecido com Cristo, né? Eu tiver 2 ou mais reunidos em meu nome, ali eu estarei. A justiça é isso. Não precisa necessariamente de 100 pessoas. Se tiver 2, 3 ali falando do Cristo, ali está a justiça. Claro, em alguns eventos precisa ter bastante gente. Sim. Né? Isso é isso. Mas como diz o pessoal, que usa muita palavra, o cerne, a importância, a espiritualidade, não se perde. Nem que sejam apenas 2 ou 3 ali falando da justiça, falando não da justiça, fala de justiça, mas falando do Cristo. Né? O motivo de a gente estar aqui não é a justiça, é o Cristo. A justiça é um instrumento. Né? Mas eu acredito que não. Se não se perder essa mística e essa espiritualidade, vai longe. Todas as épocas tiveram e sempre terão os jovens que nem eu falei, que usam a justiça como pretexto para sair de casa. Mas
A maioria, quase sempre, são jovens que vêm preocupados, com boas intenções, que vêm procurando cada um algo para seu crescimento, né? E automaticamente, e alguns nem vêm procurando Cristo mesmo e acabam encontrando. Uma coisa até tão bonita que a maioria às vezes nem se toca. Eles vêm procurando uma coisa e eles encontram Cristo e se apaixonam pelo Cristo. Né? É assim. E, então acho assim, sempre teve e sempre vai ter isso. Agora, não é rasgação de seda, não é puxação de saco. Eu acho que muita coisa tem melhorado, muita coisa melhorou atualmente. Em questão assim, tipo de doação, de dedicação, de levar a sério, de responsabilidade, desde de encenação, opereta, desde reunião, desde atitude, sabe? A parte mesmo franciscana do grupo não é só mais em outubro na opereta. Exemplo disso são as caminhadas que tiveram, caminhada franciscana, as missões e os eventos e toda a dedicação do pessoal. Exatamente, ajudar doando tempo. Então, assim, eu acho que hoje o grupo está muito mais franciscano em atitudes do que em palavras. Eu acho que muita coisa melhorou e o pessoal é bem participativo. Mesmo com a pandemia ali, o pessoal não deixou a peteca cair. Eu vejo que foi uma atitude heróica de quem conseguiu segurar a barra aí, porque você segurar o grupo numa situação normal é difícil, mas vai. Agora você segurar um grupo longe, usando só da internet, como ele falou, sem o contato, sem atividade, muito difícil. Com quase 2 anos ali você manter pessoal e mesmo que tenha dado uma decaída de número, mas não decaiu em qualidade. Então eu vejo que a juventude hoje é muito legal. É muito legal, tá mais saudável, assim, eu digo em todos os sentidos, mente aberta. Eu digo até em questão assim, tipo, que antigamente o pessoal saía assim, se reunia e ia tomar uma cerveja. Não julgo, não acho errado. Mas tinha algumas pessoas que se passavam. Hoje o pessoal tá mais controlado. Eu acho assim que o pessoal tá mais centrado, sabe? Posso estar enganado, mas eu acredito que não. Não, assim, cada pessoa tem sua importância de uma forma diferente, né? Não é que você ame mais ou é menos, ou gosta mais ou gosta menos. Assim, eu na verdade, pode parecer chavão e pode vir essa pessoa na mente da maioria das pessoas, mas é porque não só para mim, por vários motivos, além dela ser assim, para mim ser a cara da Jusce, de dedicação, de ter a Jusce assim, muito viva dentro dela, e foi a primeira pessoa que eu tive contato no grupo, é o Ricardo. Né? Quando eu falo de Jusce, para mim vem o Ricardo do Sangue na mente. Né? Mesmo que... Né? Também é assim, pode parecer um chavão, pode parecer meio... Mas é verdade, você fala da Jusce, da nossa época pelo menos, né? Foi 2000 até que ano? Bem ativo. Bem ativo, assim, de fevereiro de 2000, que eu falei, eu falei, caí de paraquedas, não vim ali para participar da Jusce, fui cativado, de 2000, na primeira reunião que eu participei. A última eu não vou saber. Eu não tenho como, porque ele não deixa de ser, nunca sabe. Eu entrei sem saber que ia ser justiça, fui cativado, e já comecei trabalhando. Manteve. Porque eu comecei trabalhando, comecei pintando a salinha. Minha primeira reunião, eu cheguei às 15 para as 8, eles pediram para vir mais cedo, e foi quando a gente inaugurou as pastinhas de canto. Eu ajudei a botar, na primeira reunião que eu participei, eu ajudei a botar as folhas de canto. O pessoal diz, tem que colocar nessa ordem.
que eram pastinhas que eu acho que o Rock tinha doado pro grupo. E daí fizeram as pastinhas novas e a gente, um pouco antes da reunião, arrumou elas. Então eu comecei trabalhando, pintando essa linha e arrumando as pastinhas. E assim, participando ativamente mesmo, eu acho assim que foi até, sei lá, acho que até meio de 2012, assim, participando. Eu tinha dado uma parada porque a Ana Clara nasceu em outubro de 2011, inclusive, né, a gente falava daqui a 4 anos ela já tá fazendo encontro, o tempo voa. Na minha época era 16, daí baixaram para 15 porque sempre tinha aquela exceção. Ah, mas ela tem 15, ele tem 15. Aí o cara já participava do grupo, ele tem 14, mas pode fazer. Então foi baixado para 15 e ficou até hoje. Já para evitar as exceções, evitar, o filho do fulano fez, o meu não pôde fazer. Então foi baixado para Até isso. 2012, bem ativo. Bem ativo até 2012. Daí, Mas como você disse, hoje você tá por aí, né? tô por aí. O Que pode, né? E daí depois de 2012, quando a Ana Clara já pegou um pouco, assim, já caminhava, né? A gente tentou participar mais um tempo. Em 2013 ainda teve Rosa de Saron, Guri do Uruguaiana. Em 2014, que eu falei que é a história da Alice ali que a gente trabalhou. Não, 2013. 2013 foi o Rosa. E daí 2014 a gente ainda trabalhou, depois da Alice. E em 2015 eu não lembro de ter trabalhado. Daí só ajudando quando chama, quando convida alguma coisa, que pode ajudar. Outra coisa que me cativou. Eu sempre gostei muito de teatro, desde a época da escola, assim, sempre gostei. Mas quando eu entrei no grupo, inclusive antes do encontro eu já tinha pintado essa linha e já tinha feito encenação. Já tinha participado de encenação como povo, né, crucifixo. Daí em 2001 eu fiz 4 papéis de encenação que foi aqui dentro, que não tinha gente suficiente, então a gente botava uma roupa e tinha que correr e botar outro para fazer outro personagem. Os 4 personagens. E daí, não só eu, né? A maioria. 2002, daí, como eu gostava muito, já estava bem engajado no grupo, participativo e tal. Mas eu sentei com o Reginaldo e falei, Reginaldo, tinha umas ideias, assim, será que a gente não consegue fazer assim? Coincidência, eu também tenho. A gente sentou, conversou. Claro, aí dependia também da coordenação do grupo em si, a gente estava na coordenação, mas a gente chegou no consenso que precisava fazer uma encenação diferente, lá fora. E a gente sentou e começou a bolar como podia fazer, aonde fazer. E então daí foi o primeiro ano que foi feita a encenação de fora, que foi feito em 2002. Que daí foi feita a encenação, crucificação na churrasqueira, em Pilatos ao redor do centro comunitário. Feito assim bem calvário, o pessoal se sentindo na encenação, seguia junto. Em 2002 eu fiz Fariseu, o Reginaldo fez Jesus, e eu lembro que, mas assim, sempre gostando, e alguém disse assim, você podia fazer Jesus, né? E eu ficava assim, mas Jesus é alto, eu nem me sentia fisicamente pronto para aquilo, né? Porque tinha aquele tabu, né? Mas enfim, também não descartava, mas não tinha aquela pretensão. E daí em 2003 teve um momento, nem foi encenação, teve um momento que mudaram o roteiro lá e pediram, você faz Jesus numa via sacra? Eu faço. Mas de última hora, assim, eu falei, beleza, fiz. Aí fizemos ali, deu uma semana e pouco depois, daí escolheram o papel para encenação, daí eu botei meu nome à disposição, em 2003, e daí comecei a fazer. E tomei gosto, assim, porque eu já gostava da história. Me apaixonei, assim, e fui cada vez me aprofundando mais, lendo, buscando não só a Bíblia, outras coisas, vendo o lado divino e também o lado humano mesmo do Cristo, né? Tentando entender o porquê daquilo, não se inspirar. Né? Não só porque que ele falou aquilo, mas ele disse aquilo, mas por que ele disse aquilo? Qual que era o contexto? Né? Então eu comecei a ir atrás e comecei a me aprofundar e fui gostando.
Quantas vezes? Eu não lembro assim exatamente assim, tipo 2003, 2009. Só que eu É. 3 anos seguidos, não foi? Não, foi só 2008 que era eu, mas não teve. É aquele que eu falei da situação triste lá, né? Então 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 que era pra ter, não teve, mas teve teve a encenação do Santa Ceia. Só não teve foi uma paixão. Mas teve 2009 e daí em 2013 eu fiz de novo. Foi ao ar livre. 13. Foi 2013. Daí em 2014 o Paulo fez. Então foram 8 encenações. Daí, fora as vias sacras, assim, em outros momentos, né, que o Reginaldo tinha feito 2000, 2001 e 2002. O Ricardo eu sei que fez umas 2 vezes, o Paulo também umas 2, 3 vezes, o Odacir Dalbradec tinha feito, foi um dos primeiros. O Gustavo foi 2000, 2001, 2000, 2001. Daí o Reginaldo assumiu, 2002, que foi o ano que eu entrei para coordenação. O Reginaldo foi 2002, 2003. Daí 2004, eu já estava participando de 2002, 2003 da coordenação, 2004 de novo. Daí o Gustavo falou assim, eu acho que você tem que ir para coordenador. Ele falou, não agora, mas você tem que ir, em algum momento você vai ter que ir. Eu falei, cara, mas eu não... Eu sempre falei isso, eu não... É ingrato. A situação, coordenador, você sabe, já foi. Sabe, se dá certo não é você, se dá errado a culpa é tua. Eu sempre foi assim, sempre a culpa é tua. É um serviço ingrato, mas você faz porque precisa. Então, em 2004, o Gustavo falou assim, ó, eu vou assumir de coordenador e você fica de vice para você pegar os macetes. Eu falei, cara, se você acha que tem que ser, e eu falei aquela época de transição que eu disse, não lembra? Os velhos saindo, você já tinha, e já tinha uma certa caminhada, até pela vontade que eu tinha, né, de participar. Assim, E eu falei, não, tudo bem. Daí fui vice dele em 2004, 2005 eu assumi como coordenador. Daí foi um ano muito estressante, assim. Daí em 2006 eu falei, ó, não, vocês querem eu participo da coordenação, mas não quero de coordenador. Né, tipo, a gente já tinha uma certa caminhada, então não era justo pegar alguém novo e jogar no fogo. Então você também não pode se excluir e se isentar da responsabilidade. Eu digo assim, ó, o ano que eu mais curti, mais aproveitei do grupo foi 2001, que eu não era da coordenação, participava de tudo, todo sábado estava ali, tudo que tinha a gente fazia, pegava junto, mas eu não estava na coordenação. Em 2002 eu entrei e daí, já, mesmo não sendo cabeça, nada específico, já mudou a coisa. Em 2003, mais pro final de 2003, o Reginaldo tinha o TCC dele da faculdade, ele teve que se afastar um pouquinho, e mesmo não sendo vice, a gente meio que caiu assim, a gente teve que segurar as pontas por estar na coordenação, mesmo não sendo coordenador, ter que exercer quase não só eu, os outros também, né? Até porque era justo, o Reginaldo estava sobrecarregado, tinha o TCC dele, faculdade, né? E ainda querer que o cara fosse lá e ficasse se matando. Sabe como é que é? O pessoal não entende, eu consegui entender. Então, assim, a gente aprendeu meio que tipo, a coordenar nesses momentos, assim, sabe? Tentando ajudar o coordenador. Um ajuda o outro, na falta do outro. E daí, assim, e eu vejo assim que, daí em 2006 eu falei que eu fiquei na coordenação junto com o pessoal. Nem lembro se eu fui vice-coordenador em 2006, eu só tava. Aí o Fabiano assumiu. Porque eu não queria mais, era um saco, cara. Era um saco. Ser coordenador pra mim não. É enorme, mas eu digo assim, ó, porque você não deixa de ter a responsabilidade. Mesmo não sendo coordenador. Só que coordenador é aquela coisa. Eu falei, você pode fazer o que for, você não vai agradar. Não vai. E tem que assumir e não sumir. Né? Assumir sem sumir.
E Só pelo amor de não só pela modinha. E o cara que assume, que entra em coordenação para fazer grau, vai cair do cavalo. É que assim, ó, tem muita gente que toca o piano e carrega o piano. Agora tem gente que só quer tocar. lá na hora da foto. Só quer na hora da foto, só quer tocar o piano. Carregar o piano não quer, né? E daí eu sei que em 2007, daí 2007 até 2009 eu só participei, sempre junto, ali pegando junto, nunca me... E daí até que 2010, eu posso dizer assim, ó, tirando o de 2002, 2003 que eu participei de coordenação, que como eu não tinha um cargo específico, era mais tranquilo, o único que eu realmente consegui, que eu tinha responsabilidade daí, eu consegui trabalhar tranquilo mesmo, foi de 2010. Mesmo sendo coordenador, porque a gente estava junto, né? Uma equipe boa. Ali funcionou. Ali funcionou, mas porque a equipe da coordenação era muito boa, todo mundo falava a mesma língua, tudo que fazia, todo mundo pegava junto, não ficava um querendo dar para trás com o outro, não sobrecarregou, exatamente. Então, assim, foi o único ano que eu posso dizer que eu tinha a responsabilidade de ser coordenador, ou mesmo que se fosse vice, qualquer outra coisa, que eu trabalhei tranquilo. Mesmo com toda a situação que tinha na época, toda aquela história, mas todo mundo sabia o que tinha que fazer, né? Mas assim, eu nunca tive esse interesse de ser coordenador. Eu acho que é a situação. Pede, você vai e faz, né? Nunca tive esse negócio de eu vou ser tantas vezes coordenador para bater recorde, sabe? Eu acho que, não sei, talvez, espero que não tenha isso, né? Mas nunca tive essa... Acho que não, porque a primeira vez que você é coordenador, Você já vê que não é fácil. Talvez a gente já entrou com esse tipo hoje em dia, mas sentiu a responsabilidade de participar. Não é bem assim. Então, se for mais algumas vezes, tentou fazer melhor, talvez. Sim. Outra coisa, acho que não vai. Depois que trabalha uma vez na coordenação, não vai ficar satisfeito. Não. Vai tentar acertar, talvez, Sim. E a Larissa falava, ela dizia assim, eu acho que foi 2006 que ela chegou um dia e ela falou, é o seguinte, eu não aguento mais. Se é pra você ficar o tempo inteiro assim, nervoso, estressado, vamos parar de ir no grupo. Chegou uma época que era assim, eu não lembro se em 2005 quando eu coordenei, ou se eu era vice em 2006, eu sei que chegou uma época que ela não aguentava mais, porque eu andava muito pilhado, estressado cara, aquilo não era a vida. Eu tava num lugar que eu amo de paixão e eu tava só me incomodando. Então eu falei, é até uma dica, se você vai entrar de coordenador de qualquer coisa, vai e faça por amor, mas sabendo que o caminho é tortuoso. Se você não quer se incomodar, não entra. Tá? É assim. E assim até eu lembrei agora outra coisa, você falou tinha falado do Cristo, eu lembrei também, né? Teve o Cristo da pandemia que a gente fez um vídeo, né? Que eu tinha esquecido o filme. Nosso sonho é fazer um filme. Que na verdade foi na marra, né? Não foi. Funciona desse jeito, e você faz o que te coloca pra fazer, você joga com as armas que você tem. Né? A própria paróquia pediu, não pode juntar o pessoal, você tem que fazer uma coisa mais simples, e foi assim, infelizmente. Tanto que a gente conversou, né? Minha preocupação, eu tinha essa preocupação, fazer um negócio ali, e uma coisa sendo do grupo, uma pessoa está fazendo. E aí que a gente conseguiu incluir algumas outras pessoas durante as cenas, né? Porque era para ser um monólogo na igreja. Daí como cancelaram, daí veio a ideia de fazer o filme. Né? Que nem era para ser um filme, era para ser um monólogo na igreja. O que isso significa para você? Tá. Essa ordem, são duas coisas também. É muito parecido, mas assim, o objeto são duas situações. O objeto que me remete a Jusce e que eu levo como símbolo, eu sei que alguns fizeram tatuagem, né? Cada um vê da forma, faz da forma que acha melhor. Uma vez o Ailson, o Ito, o padre, falou assim, que o Banana leva a Jusce tatuada a camiseta da Jusce tatuada na alma. Sempre tentei, sabe, ver dessa maneira, e sempre senti isso. Mas pra mim, eu até falei de tatuar a camiseta, né? Mas pra mim, o símbolo pra mim é essa camiseta aqui, né? Que é a camiseta tradicional do grupo, pelo menos tradicional dos 25 anos, né? E pra mim é a tradicional que tem dos 25 anos.
e depois ficou por um bom tempo. Depois foi feito algumas comemorativas, assim, com outras cores, né? Rosa, verde clarinho, né? E Esse mesmo modo. esse mesmo molde. Daí tem o tá fazendo agora, retrô, né? 50 anos, eu vi. Então agora essa com o Chiquinho, que foi incluído nesses 25 anos, se eu não me engano, esse Chiquinho foi colocado na época dos 25 anos, que até então não se usava esse Francisquinho aqui. E o tal na frente. Inclusive, o molde na parede que eu falei, um deles foi feito esse aqui. É esse tal com esse São Francisco dentro. Né? Ficou muitos anos ali. E foi feito daqui. Eu olhei na camiseta e depois de alguns meses me deram essa camiseta no grupo. Eu não lembro quem me deu. Foi antes não sei se foi antes do meu encontro, mas foi muito recente quando eu entrei e me deram essa camiseta. E para mim, quando eu falo de Jusce, de objeto, me vem isso aqui. E tanto que ela pode ver, ela tá manchada. Ela tá manchada aqui, que uma vez a gente foi pegar, não prenda, donativos. O pessoal em 2008 teve muitas chuvas lá para baixo, né? Aquela região do litoral, Blumenau, lá para baixo, perto do litoral também. E eu lembro que tinha muita gente passando necessidade lá e a gente combinou que a gente ia sair nas casas pedindo roupa, comida. E daí um dia eu cheguei numa casa lá, pedi alguma coisa e alguém tinha pintado a cerca e não vi, não gostei. Então isso aqui é a mancha da ação. É a mancha da ação, né? Não escondo porque ela mostra o trabalho, né, que a gente realiza. Esse é um objeto, né, um símbolo para mim é essa camiseta. Já tem um outro símbolo que eu fiz questão de tomar para mim como se fosse um símbolo, que é a minha família, né? Querendo ou não, a minha família é fruto da Jusce, né? É 100% fruto da Jusce. Eu sempre dizia, até falei uma vez no encerramento do encontro, que eu pensava como materializar a Jusce, né? E depois que eu casei com a primeira filha, Ana Clara, que já tem o nome de Clara já em homenagem para Santa Clara. Se fosse menino seria Francisco. Então a forma que eu achei de materializar a Jusce foi assim. Então a minha família, as minhas filhas são um símbolo da Jusce para mim, né? Então isso aí todo dia tá lá, todo dia eu vejo, né? Esse símbolo, né? E assim, o que a Jusce significa para mim? Eu sempre fui, antes de entrar no grupo, como eu disse, assim, eu não tinha muita lida com igreja, não com espiritualidade, não com igreja. Eu era de ir na missa, assim, quando a Adri me levava, quando alguém ia e me levava junto, beleza, eu ia respeitava, sempre respeitei. Acreditava em Deus, nunca tive problema com não acreditar. Mas assim, eu acreditava em Deus, eu rezava em casa, estava tudo certo, não precisava ir até a igreja. E como eu disse, eu caí de paraquedas no grupo. E Deus foi tão perfeito comigo, tão maravilhoso, que ele usou a Jusce como instrumento. Eu sempre digo assim, a gente tem uma paixão, um amor enorme pela Jusce, mas o motivo é Deus, é o Cristo. E eu posso dizer assim, com toda certeza, que a Jusce foi um instrumento que Deus usou para me moldar, para me salvar, para me mudar. Não digo que eu seja uma pessoa 100%, mas eu sou com certeza melhor do que eu era. Eu não sei como seria minha história sem a Jusce, eu não me imagino. Hoje eu posso assim, dizer com toda certeza que se eu fechar o olho eu não tenho a mínima ideia do que seria a minha vida. Não sei, assim, nem se seria boa nem se seria ruim. Mesmo com toda a história da minha vida, todos os problemas que me passou, pode ser que eu tivesse uma vida legal, mas não tão abençoada quanto eu tenho. A Jusce para mim como eu disse, é a presença de Deus na Terra.
A Jus para mim é a presença de Deus na Terra, nas amizades, nas ações, na minha família, como eu disse, materializei a Jus na família que eu tenho, junto com a Larissa, porque não sou eu, né? Nós materializamos, não fui eu, fomos nós. E a Jus para mim é tudo. Para mim é tudo, assim, não falta até palavras. É isso que eu digo, você não, por mais que você faça força, você não lembra. Eu lembro o quê? Que eu ficava em casa, ia pro colégio, depois eu assistia, eu gostava muito de Titãs, eu acompanhava o que dava na TV porque não tinha internet. Então, Era uma época diferente também, diferente. Né? A Júcia é uma benção, porque você falou assim, ó, até mesmo na profissão, muitas pessoas fazem hoje, que fazem por causa da Júcia. O cara aprendeu às vezes a falar bem, hoje é professor, descobriu um talento de alguma coisa. Tem gente que mexe com a internet porque começou no grupo. Tem gente que, enfim, inúmeras situações. Talvez você sendo bombeiro, porque é um dom, ajudar as pessoas, salvar, você se prestar a estar no perigo, vai ser infinito. E a Júcia é isso aí mesmo. E até eu tinha esquecido da palavra gratidão, e é isso mesmo. A Júcia é gratidão. E eu teve essa situação agora, mês passado, né, que mesmo com a situação ali da morte do pai, a gente não podia deixar de estar presente, porque as coisas não acontecem por acaso e você precisa usar essas situações para ensinar outras pessoas, né? Não pode ser em vão. Então, eu digo assim, eu tenho tanta gratidão pela Júcia que mesmo em momentos assim você precisa tirar força e se fazer presente em ajudar, em fazer valer a mensagem. Eu costumo dizer que todas as coisas que aconteceram na minha vida, tanto boas quanto algumas poucas ruins, difíceis, eu estava aqui. Eu estava aqui. Até mesmo quando eu recebi a notícia da morte do pai, eu estava ali embaixo. Foi muito forte, assim, sabe? Então a Júcia para mim é um refúgio. Eu até usei a palavra outro dia, né, que Deus te trouxe aqui para aliviar o teu sofrimento. E é isso. Aquele dia da morte do pai, Deus me trouxe aqui para aliviar o meu sofrimento. Eu recebi de uma forma muito serena. Talvez em outro lugar fosse mais pesado, né? Deus me trouxe aqui, me abraçou, me acalmou. E acho que é. E era uma coisa que também participou. Para você ver como Deus faz as coisas. Então, Deus não deixa a gente desamparado. Algumas pessoas não percebem, mas a gente, com o passar do tempo, começa a perceber as pequenas coisas, pequenos milagres que a gente sempre diz que acontece na vida, e é assim. Cara, eu sou loucamente apaixonado pela vida. Eu só não participo porque a vida é diferente, eu já não tenho mais. A Justo só tem limite para egoísmo, arrogância. Isso tem limite. O resto não tem limite. Se você tem boa vontade, né, e a Justi renova, porque, né, eu vou fazer 39 anos. Mas quando eu chego aqui, eu me sinto com 18. É convivência, a energia. Isso é muito bom. Sábado eu vim aqui na primeira reunião ali do João Lucas que eu falei. O pessoal mais novo vinha conversar, tipo, brincando. E essa careca, sabe? Tipo, porque é legal isso. Né? É legal você chegar e se sentir bem. Eu sentir assim, nossa, pareço um senhor no meio da criançada. Brinco. Tá na moda, eu digo assim,
É que a Jus faz se sentir. Pelo menos eu me sinto bem assim. Né? Espírito jovem. Eu entro aqui, é o que eu falei. É um portal. A idade, o problema fica. Não vive aqui, assim, sem falar das coisas que a Ju se ajudou, assim, ó, pessoas com problemas espirituais, psicológicos, né? Tem gente que, assim, procurou ajuda médica, não julgando e diminuindo, porque tudo né? É muito importante, com certeza. Mas teve gente que evoluiu mais no grupo do que com sessão com psicólogo, sabe? Uma coisa leva a outra. Não julgando a qualidade, é só porque aqui, assim, sem falar das coisas que a Ju se ajudou, assim, ó, pessoas com problemas espirituais, psicológicos, né? Tem gente que, assim, procurou ajuda médica, não julgando e diminuindo, porque tudo né? É muito importante, com certeza. Mas teve gente que evoluiu mais no grupo do que com sessão com psicólogo, sabe? Uma coisa leva a outra. Não julgando a qualidade, é só porque aqui, sim, ou às vezes é o contrário. O contrário, às vezes foi no psicólogo, daí de repente vem na Júcia e a Júcia serviu como terapia, né? Então a Júcia ajuda, uma das formas, a Júcia ajuda em todos os sentidos. Né? Eu acho que isso aqui é fantástico. A Júcia é fantástica. Fantástica. É fantástica. Meu amigo Ricardo da Silva Rocha. Ricardo Rocha da Silva. Eu disse, Ricardo Rocha da Silva. Eu te falei que meus amigos, falar Ricardo Banana, sabe? O Ricardo Rocha da Silva. Como a fruta preferida do brasileiro. A banana. Obrigado, cara. Obrigado a você pelo convite. Tá? E contamos aí com o nome do grupo, né? Todo mundo pode querer ajudar para falar o nome do grupo. Estou falando que a gente vai sempre contar com você, com certeza. E ela sabe que você é uma pessoa que, se ela precisar, você vai fazer o melhor que você puder. Tá ajudando o grupo. E ao contrário também. Né? Que a gente precisa do grupo, de alguma coisa, desde, sei lá, uma semana, um evento, nunca sabe o que vai vir na vida. Sim. Uma ajuda aqui. E uma coisa agora, até para finalizar, alguém uma vez, um velório, e momentos tensos assim, o velório de alguém, não lembro, não recordo quem era, e a pessoa falou uma coisa que foi muito, muito forte. Que ela disse assim, no momento mais difícil, eu olhei para trás e vi o grupo. Eu não tinha me emocionado assim, não que eu não tivesse emocionado, mas ajuste é isso. E todas as vezes que eu vi a dificuldade de alguém, eu vi o grupo junto com as pessoas. E é isso mesmo. É isso mesmo. Quando você olha para trás, você vê o grupo. Na dificuldade, na alegria. Parece um casamento, na alegria e na tristeza. E você olha para trás, você vê o grupo te abraçando. Isso sempre foi muito claro para mim, sabe? Seja com quem for, quando for, você vai olhar para trás e vai ver o grupo. Se não for todo, mas vai ter uma parte. É isso.